Amigos e amigas, internautas que acompanham o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. Estamos tratando, no momento, das obras do médium espírita carioca José Raul Teixeira, nosso amigo querido, que ao longo de sua vida psicografou obras muito importantes, que contribuem para o nosso crescimento espiritual. No presente momento, nós estamos tratando das obras do Espírito Camilo, o guia espiritual de Raul Teixeira. E hoje nós vamos tratar de uma única obra, cujo título é Nos Passos da Vida Terrestre. Esta obra é uma obra muito importante. O próprio título dela, Nos Passos da Vida Terrestre, nos fala da contribuição que o Espírito Camilo vem nos trazer com posturas e atitudes que poderíamos adotar para vivermos melhor a vida terrestre, ou para darmos passos mais seguros e assertivos na vida terrestre, para que nós possamos viver com mais lucidez, que é um termo muito utilizado por Camilo quando se refere às nossas posturas. Lucidez, coerência, prestar atenção se estamos lúcidos e coerentes com aquilo que falamos, agimos, pensamos e sentimos, o que é um desafio muito difícil. Um pouco antes de gravar essa fala, eu estava lendo uma notícia, que não vou citar aqui, mas que me trouxe à mente o texto muito antigo do Espírito Camilo, quando ele fala das nossas incoerências, como nós somos incoerentes, e como perdemos a lucidez perante os problemas, a vida, ao analisar a vida, como nós perdemos a lucidez devido às nossas incoerências. Então, esta obra, que é do ano de 2005, o Espírito Camilo, pelas mãos de Raul Teixeira, nos traz profundas reflexões e alertas sobre temas muito atuais. Mas ele o faz a partir da comemoração dos 140 anos de lançamento da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. O Céu e o Inferno é o desdobramento do Livro dos Espíritos, seu aspecto filosófico, ou seja, aquilo que nós vamos fazer com a doutrina espírita para o nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Como pegar o conhecimento espírita, os princípios básicos espíritas, e aplicar na nossa vida diária, nas nossas questões pessoais, familiares, profissionais, sociais. Como analisar os fatos da vida, as notícias do cotidiano, como fazer isso? Então, o Céu e o Inferno traz algumas ferramentas para nós entendermos isso, pelo aspecto filosófico da doutrina espírita, lembrando que ela é ciência, filosofia e religião. E, nos Passos da Vida Terrestre, ao comemorar os 140 anos de lançamento dessa obra monumental, que é O Céu e o Inferno, Camilo vem trazer a sua costumeira forma de abordar as questões espíritas. E ele, então, primeiro enaltece a doutrina espírita, no capítulo 1, Ave Doutrina Espírita, que chama esse capítulo. Né? Depois ele fala do bom senso na relação com os desencarnados. Ele lembra do lamento ante os tempos atuais, né? Como é que nós estamos vivendo os dias atuais, como que nós lamentamos os tempos sem tirar o proveito dos tempos que nós estamos vivendo. Então, ele chama-nos para o espiritismo perante a ética cristã, quanto que nós devemos ter de ética perante os problemas, né? E aí ele toca no assunto das nossas incoerências, o contrassenso no caminho dos espíritas. Quantos espíritas são insensatos perante aquilo que nós estamos estudando? Ele trata da fuga dos compromissos. Olha quanto tema importante que ele traz, né? Ele fala da permanência do amor de Deus, como que isso atude os seres humanos. Chama atenção para as bênçãos do corpo físico,
né? A fecundação, o ter o filho, o relacionamento sexual, né? Ele vai tratando da formação do corpo físico. Ele trata um pouco de genética para explicar a importância do ato sexual e da fecundação, como ele ocorre, os ganhos e progressos da genética. Olha que coisa interessante, né, gente? Como ele vai longe, isso em 2005, hein? Ele já antecipava algumas questões de DNA, da genética que nós estamos vivendo hoje, a maneira como os pais interferem, o estado mental do reencarnante, como isso é importante, né? Como é importante a maneira como os pais estão tratando a reencarnação, a atenção, a seriedade com que é trazida, aquelas patologias que o espírito reencarna, ele chama de patologias com grife espiritual, ou aquelas que a criança adota pela indiferença dos pais. Como esse assunto é importante. Quantas pessoas estão se lançando na maternidade, na paternidade, com medo, muitas vezes injustificáveis, de estar perante a maternidade e a paternidade, que traz responsabilidades maiores, é evidente, exige dos pais renúncia, devotamento, abnegação, dedicação. Então, ele vai viajando por todos esses caminhos, né, nos alertando do mau uso que fazemos das nossas habilidades, da forma como nós utilizamos as nossas astúcias, e por aí ele vai viajando e fala da medicina homeopática, tão agredida pela própria ciência, que tem o despautério de dizer que a medicina homeopática é placebo. Eu mesmo tenho, na minha vida pessoal, exemplos práticos, porque eu criei os meus filhos com homeopatia, eu trato com homeopatia. Então, eu vi na prática o efeito que o remédio homeopático teve nos meus 3 filhos. Então, eu dou risada da ciência, porque ela é absolutamente arrogante, porque ela não tangencia nem a ciência espírita, que esta, sim, traz, através do perispírito, do princípio vital, a explicação do efeito energético do remédio homeopático. Então, o Espírito Camilo vai tratar das energias, de como essas energias se movimentam no corpo perispiritual, no perispírito, né? Aí ele trata da questão do psiquismo humano em associação com a energia, e como o espírito comanda toda a ação energética desse remédio dentro de nós, né? O adequado diagnóstico, o médico não quer fazer diagnóstico, os médicos hoje consulta 10, 15 minutos, né? Não toca no paciente, como isso nós estamos perdendo. E o Espírito Camilo traz essa discussão que a medicina está tendo, que os cientistas estão tendo, que os psicólogos e terapeutas estão tendo, a falta de empatia do médico com o paciente, de tocar, de ver os sintomas, de analisar, de verificar. Então, tudo isso, ele traz a discussão nesta obra monumental. Então, depois ele fala da sexualidade, ele trata das atitudes terroristas, né? Fala do Brasil, trata de alguma coisa do Brasil, e no final ele fecha falando da celeste energia do amor. Então, nós demos uma caminhada por esta obra, né, nos passos da vida terrestre, que é outra obra que nós julgamos indispensável pela lucidez e coerência do Espírito Camilo ao tratar de vários assuntos. Sem dúvida nenhuma, um livro imperdível, daqueles livros que a gente deixa ali na nossa estante para consulta, pelo menos é o meu caso, está sempre adiante na minha prateleira, eu sempre cito em seminários, em palestras, em debates, né? Eu sempre vou lá, consulto o livro, tenho todo ele marcado, eu tenho ele em e-book, todo ele anotado, eu olho, eu lembro que tal coisa está lá, como é que Camilo abordou a questão da sexualidade, da homeopatia. Então, eu procuro sempre beber nessa fonte, como eu sempre costumo dizer, pela lucidez do Espírito Camilo, pela forma como ele atualiza os conteúdos, e esse conteúdo eu posso entrar no... Veja que eu falei de terrorismo, falei de violência, criminalidade, homeopatia, sexualidade, incoerências, lucidez, tudo que tem a ver com o nosso dia. Então, por isso que é uma leitura imperdível, atual,
né? E a gente vai lendo com muita facilidade, com muita tranquilidade. Então, eu queria deixar para todos essa leitura, essa dica de leitura espírita, que faz parte do nosso dia a dia, faz parte dos estudos do nosso Centro Espírita Caminho de Luz. Fiquemos em paz e que Jesus nos abençoe.